Saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões diárias a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Hoje vamos trazer um tema do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, com o título Jesus em casa de Zaqueu. Antes, um pequeno trecho do Evangelho de Lucas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amarás o outro, ou se empreenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passeava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu em um síncromo, para ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu-se para o alto, o olhar, e vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque quando preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhes: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 1 a 10. Alguns ensinamentos é possível a gente compreender desse pequeno trecho do Evangelho de Jesus, Jesus em casa de Zaqueu. O fato de sermos ricos ou pobres ou remediados em nada determina se somos pessoas de bem ou não. Não está na riqueza o fato de sermos pessoas de bem, mas sim na nossa essência. Também não está na profissão ou no tipo físico, esses atributos de benevolência. Zaqueu era um homem rico, o chefe dos cobradores de impostos. Alguém visto por aquela sociedade naquele momento em que ali Jesus se encontrava, como uma profissão não muito agradável, né? Ou como uma profissão não muito honesta. Porque eles não gostavam muito de arrecadar impostos, especialmente para o Estado romano. Então havia algumas pessoas que eram contratadas pelos romanos para empregar outras pessoas para cobrarem impostos, os publicanos ou cobradores de impostos. Mas temos que entender que em um Estado organizado civilmente, é preciso que esse Estado tenha recursos para se manter e para manter os serviços do Estado, aqueles serviços essenciais e os serviços prestados pelo Estado, que é o responsável, digamos, por gerir os interesses coletivos da população. Então, como lei de sociedade, para vivermos em sociedade,
todos nós precisamos contribuir para a manutenção dessa sociedade. Seja uma sociedade espírita, uma igreja, um templo, ou um município, um estado ou a União, todos precisam de recursos para sobreviver neste mundo físico. Assim como nós precisamos de recursos para sobrevivermos como pessoas humanas e para o sustento de nossas famílias. Se, como trabalhadores, a nossa renda é o fruto do nosso trabalho, como empresários, a nossa renda é o resultado do lucro nas ações, né? Como Estado, vivemos, né, com a arrecadação de impostos, taxas e contribuições sociais. Tudo com o propósito de organizar, no entanto, a família, a sociedade e o Estado. E todos precisamos compreender. E se assim não procedermos, pensamos somente em nós, como seres egoístas ou, quem sabe, avarentos e materialistas. Zaqueu era um homem rico, né? Jesus fala nesse mesmo parágrafo, né, sobre a salvação dos ricos, né? Fala sobre a avareza, que devemos nos livrar da avareza e devemos, digamos, contribuir para o bem-estar comum. Outro ensinamento importante que tem nesse trecho é que Zaqueu era um homem rico, não era bem quisto pela sociedade local por ser o chefe dos cobradores de impostos, ou seja, sofria preconceito em relação à sua profissão, talvez em relação ao seu tipo físico também, não se sabe. São tantos preconceitos humanos que às vezes ainda perseveram na nossa humanidade. Mas ele era um homem bom. Ele distribuía, conforme diz o texto, metade dos bens aos pobres. Ele fazia caridade. Ele era um homem caridoso. E também diz o texto que ele era um homem justo. Se porventura cometesse um erro com alguém, ele devolvia, ele indenizava quantos tantos fossem necessários. Ou seja, não era uma pessoa exploradora em si, era uma pessoa que exercia a sua profissão e, em razão disso, acabou enriquecendo, mas também ajudava o próximo e o semelhante, fazendo a caridade e ajudando os mais necessitados de sua localidade. Assim como nós, quando tivermos condições de ajudar os necessitados de nossa localidade, ajudemos. E assim normalmente o fazemos, cada um à sua maneira, de acordo com as suas possibilidades, sem necessidade de ostentação, conforme diz Jesus, não sabendo a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Ou seja, sendo simples, né, cooperativos com a sociedade em que vivemos e assim contribuindo para a lei da sociedade e o bem comum. Lembrando que a verdadeira propriedade do homem, que o homem possui, em plena propriedade, é só aquilo que ele leva deste mundo. O seu crescimento moral, a sua sabedoria e o aperfeiçoamento do seu espírito. Os bens humanos são colocados à nossa disposição para nós fazer o uso deles como uso capião, né? Usufrutuários desses bens. Mas quando partirmos para o mundo espiritual, tudo que é do mundo material aqui fica. Levamos, portanto, os aspectos morais que adquirirmos durante a vida e acrescentarmos ao nosso ser, ao nosso espírito e ao nosso temperamento para vidas futuras. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, nos trazendo sempre essa sabedoria. E Ele está.
porque ele já veio e deixou a sua sabedoria para todos nós, que desejarmos estudar e compreender os seus ensinamentos. Jesus não era contra o Estado. Ele era era a favor de uma sociedade justa e humana. Tanto é que certa vez alguém perguntou se devia pagar impostos. Ele disse: de quem é a foto que está na moeda? É de Deus ou de César? E a pessoa disse: é de César. Então dai a César o que é de César. Ou seja, o que é do mundo, o que é do Estado, o que é do outro, que seja do mundo, do Estado e do outro. E nós possamos fazer bom uso desses bens. Que nós possamos então ver a luz do Cristo e a luz de Deus em nossos corações. E que, sobretudo, a vontade de Deus se cumpra, hoje e sempre, aqui na Terra, como em todo o universo. E nós possamos viver em simplicidade e paz, independente do nosso estado econômico, da nossa constituição física ou da forma como vivermos e compreendermos o mundo. Que assim seja.